Meus amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês. Sábado muito especial por um tema muito importante. Nós, você sabe, a Página 2, canal de comunicação digital, nós temos alguns eixos e a gente respeita muito essa nossa carta de princípios. E nesses eixos, além do bem-estar, da economia colaborativa, da inclusão, da educação, do mercado de trabalho, do comportamento, da cultura, a gente também direciona as nossas atenções para o desenvolvimento sustentável e para a inovação tecnológica. Dentro desses dois últimos contextos, nosso programa vai rolar hoje com dois convidados muito especiais. Aliás, eu estou visitando a casa deles, a Abtec, que desde 2017, agora em abril, acaba de comemorar o seu segundo ano, que é um projeto muito interessante, não só audacioso, mas acima de tudo traz assim uma expectativa muito grande da gente viver melhor em nossas casas, de nós vivermos de uma forma mais sustentável, de nós aproveitarmos o meio em que vivemos, isso que é importante, a energia que o sol propicia escandalosamente aqui no Vale Europeu. Então, por esse aspecto todo, o tema de hoje vai versar sobre Abtec. A surpresa aqui, vocês vão ficar, evidentemente, ciente delas todas, quando eu entrevistar os meus convidados hoje, que são a professora Mauri Bussi, natural de Rodeio, muito próximo de Timbó, a capital brasileira do cicloturismo, engenheiro civil e um dos idealizadores desse projeto aqui, juntamente com uma iniciativa italiana. Isso aqui é uma iniciativa ítalo-brasileira e eu queria que vocês ficassem muito atentos a tudo que nós vamos colocar a partir de agora. Conosco o Rafael Lessa também, que é engenheiro florestal, que representa a própria Abtec no contexto geral. Estão envolvidas aqui entidades muito importantes como a Fiesc, o Sinduscom, a FURB e a própria Abtec Internacional. Então, o tema de hoje é sobre sustentabilidade e a inovação tecnológica com esses dois convidados. A locação está sendo feita aqui na Casa Abtec, que fica na área do SESI, Senai aqui de Blumenau, e evidentemente que nós esperamos levar até vocês muitas informações úteis. Muito bom dia, Mauri. Seja muito bem-vindo à Página 2. Obrigado. Tudo certo? Perfeito. Me conta como é que começa esse projeto em si, como é que entra Blumenau, que eu já soube, já li, na entrelinha já vi que é a primeira cidade do Brasil contemplada com esse projeto. Obrigado. Na verdade, isso aqui não é do Brasil, nem é da América Latina, pode-se dizer. Mas eu quero sempre lembrar que esse projeto piloto, essa casa-laboratório, é um presente que nós ganhamos de um distrito tecnológico da Itália, que é a composição de empresas e universidades italianas voltadas à pesquisa e desenvolvimento de novos materiais para os mais diversos setores, e eles procuravam colocar isso, um dos objetivos deles é divulgar esse projeto no exterior, e eles já o têm feito em outros lugares, no Oriente Médio, na Ásia, e a América do Sul pareceu interessante que o Brasil tem uma costa desse tamanho, todo de 8 mil quilômetros de costa e uma colonização italiana muito proeminente, acentuada, encontraria um ambiente mais adequado, principalmente o sul do Brasil, que é um pouco mais similar à própria Europa hoje, né? Então, é sempre bom deixar registrado que esse laboratório é um presente que nós ganhamos dos italianos. Isso nós seremos eternamente gratos. No segundo momento, eu estou aqui como fosse um representante do Sindicato da Indústria da Construção, que ainda sou, mas à época eu era presidente e foi possível, graças a esse posicionamento no relacionamento com a Federação da Indústria, nós pudemos ofertar um espaço para que eles pudessem, então, nos doar essa maravilha aqui. Vai indo bem. Perfeito, nós estamos desenvolvendo conhecimento. O nosso interesse direto e aplicável praticamente está na ponta disso, que é nós como construtores buscar o insumo resultante das coisas que se desenvolvem aqui. Então, hoje nós estamos falando em especial do uso da madeira, que é muito abundante no estado de Santa Catarina, e com a tecnologia italiana nós podemos utilizar a madeira com muito mais abrangência do que é utilizada hoje. Quer dizer, aqui em princípio madeira é forma para concreto. Estamos aprendendo a usar a madeira com os italianos, então. Exatamente, que é material descartável. E com a tecnologia que os italianos nos oferecem, nós poderemos desenvolver a madeira
como um elemento de composição importante, porque se você analisar todos os materiais para a construção que estão disponíveis, a madeira é o que está mais pronto. Assim, a grosso modo, a árvore está ali, está pronta, que serra, corta, põe a tábua em pé, pronto, você tem um elemento de habitação. Certo. Resta, então, agregar a isso tecnologia para melhorar o desempenho na sua mais ampla forma, desde as propriedades da própria madeira, né, físico-químicas, resistência mecânica, tudo isso se leva em conta e você tem um material pronto. Verdade. Deixa eu dar um bom dia. Sim. Ele é engenheiro florestal. Rafael Lessa, seja bem-vindo à página 2. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia. O prazer é nosso em recebê-los. A Casa Abitec se sente muito prestigiada em receber o seu programa aqui. E a gente está aqui para esclarecer, tirar as dúvidas e contar um pouco mais sobre o projeto que a gente defende e divulga aqui em Blumenau. Agora, em abril, vocês completaram 2 anos já da instalação da Casa Abitec. E queria saber como tem sido esse período. Esse processo está em formatação, como é que é? A Casa Abitec, ela já foi entregue, esse presente foi entregue para a comunidade catarinense em abril de 2017. De lá para cá, nós iniciamos uma fase nova, que é a fase de divulgação de estudos do próprio elemento no nosso ambiente. Então, a casa, durante esses 2 anos, ela está sendo monitorada lá pela Itália, através de uma série de sensores e equipamentos que vão mostrar como ela se adapta ao clima e ao clima realmente da nossa região. Quer dizer, nesse momento, sensores indicam toda a situação, térmica, analisando acústica, o que tem de solar, clima lá fora, temperatura interna, essas coisas todas, chegam à Itália. Perfeitamente. E aonde isso vai chegar, Lessa? Isso. Qual é o grande intuito? Essa construção, essa habitação, ela está adaptada a uma realidade europeia, né? Com uma diferença climática muito grande entre as estações. E a gente já entende que as diferenças climáticas são evidentes entre os 2 continentes, mas a gente quer saber o quanto ela se adapta aqui para que a gente possa fazer esse movimento de tropicalização desse modelo construtivo à realidade tropical, à realidade brasileira. Paralelo a isso, durante esses 2 anos, nós recebemos diretamente de forma online 6 cursos que foram ministrados por técnicos italianos para técnicos brasileiros numa tentativa de apresentar, né, e sensibilizar essa mudança de paradigma que a gente tem em relação aos usos, né, como o professor falou, da própria madeira e de outros materiais. Além disso, nós recebemos, através de vários eventos de casa aberta, né, e a gente continua recebendo visitantes aqui, mais de 1.500 pessoas. Puxa vida. Para sensibilizar e mostrar. A primeira ideia, então, está tudo funcionando como vocês idealizaram. Perfeitamente, né? Procura grande, interesse grande. Enorme. A gente, enquanto grava aqui, ao lado tem uma sala com uma palestra, ou seja, tem estudantes que vieram aqui conhecer o projeto. Exatamente nesse momento, a gente recebe pela 8ª vez o curso de Engenharia Civil da FURB, mas nós já recebemos UFSC, PUC do Rio Grande do Sul, as universidades aqui da região e faculdades aqui, de vários cursos, tanto da arquitetura, engenharia florestal, engenharia civil e também ensino médio e básico das escolas aqui da comunidade. Mauri, para a gente fechar o primeiro bloco, quando é que você pensa que todas essas ideias aqui, todo esse estudo feito aqui, irá de fato para o mercado, irá para as construções efetivamente? Não, isso aqui é uma composição de diversas tecnologias, né? Eu citei em especial a madeira, que a rigor não existe propriamente nada aqui que nós não possamos fazer. Nós só precisamos ter o aporte tecnológico necessário. A adaptação de cada item desse depende da finalidade de cada empreendimento. Essa casa aqui, por exemplo, ela é dotada de tantas coisas que elas são adaptáveis muito mais a regiões com climas extremos, né? Por exemplo, menos 20 graus, que não é o nosso caso. Então, há muita coisa aqui que pode ser dispensada. Então, dispensada, que eu digo, quando se trata de padrões para construção. Entendi. Né? Interessante. Isso aqui, se fosse considerar isso aqui uma casa, seria uma casa de alto luxo. Não é altíssimo, talvez, porque ela dispõe... Você vê, nós estamos aqui com uma temperatura agradável, lá fora está quente, e nós não estamos nem conectados à rede elétrica. A produção de energia ela é autossuficiente, com painéis fotovoltaicos na cobertura, que produzem energia elétrica, que por sua vez cria um sistema de circulação de ar, etc. Eu não sou engenheiro mecânico, são diversas engenharias que há aqui.
Mauri e Lessa, eu estou muito impressionado, porque eu digo, puxa, tem um ruído aqui de ar-condicionado, digo, será que vai interferir no processo? Nós não temos ar-condicionado aqui, eu sentindo um pouquinho de frio? Não, nada. A temperatura lá fora está 28 graus, enquanto a gente está gravando aqui o programa, e não tem? Nós sempre citamos que a casa ela é energeticamente eficiente. Sim. Por quê? Além de usar energia limpa para transformação e armazenamento de energia, para que a casa seja autônoma, o sistema de climatização e o sistema de iluminação, aberturas e fechamentos das persianas são automáticos. Então a casa pensa garantindo com que o morador, o usuário da casa, tenha sempre umidade controlada, temperatura controlada e iluminação controlada, porque a casa é certificada. E essa certificação ela é dada porque a habitação garante com que o morador e o usuário tenha o que a ONU recomenda de clima para se viver. Muito com saúde. Bom. Vamos fechar o nosso primeiro bloco. Já me impressionaram demais. Eu imaginava que fosse alguma coisa nesse sentido, já fui surpreendido por tantas informações importantes e a gente vai falar um pouco mais a respeito desse tema geral do projeto Habitec, se eu posso chamar assim, que é algo muito interessante, que foi absorvido bem aqui pelo Sinduscom, pela Fiesc, pela FURB, pelos engenheiros blumenauenses, enfim, e por toda a região, por que não dizer, nesse projeto que foi ofertado, isso é interessante dizer, pela Itália, há também um conjunto de organizações, das universidades, aos engenheiros, às instituições ligadas à construção. Vamos fazer uma pausa então e já a gente volta com a sequência aqui da nossa programação. Quero dizer que os apoiadores aqui do programa Carlos Henrique de Sábado, Uniaselv, a Unimed, Labotim, Tudo por Amor à Vida, do Paromas, Restaurante e Pizzaria, da Unifique, a tecnologia que nos conecta, aliás, a Unifique Play tem todo o conteúdo da página 2, hein? Você pode acompanhar, bem bacana. Medical Core, cuidando bem do seu coração, a equipe Dr. Moser, os prestigiando. Cicobi Uruvale, maior, mais forte, feito para você. Vidas, Instituto de Assistência e Saúde, com gestão hospitalar em vários municípios de Santa Catarina. Do Arroz Dalfovo, conheça o Integral, uma novidade bem absorvida pelo mercado. Cervejaria Bork, viva como nunca. Bork, como sempre, beba com moderação. Intervalo bem rápido e já voltamos. Estamos a menos de um mês da Expo Timbó 2019, a exposição dos 150 anos de Timbó. As grandes empresas do município, no pavilhão Henri Paul, de 11 a 14 de julho, vão mostrar todo o seu potencial. Vai ser um evento de uma magnitude impressionante. Industriais reunidos, poder público junto, dando apoio, e nessa parceria o município vai vender de fato uma imagem muito bacana. E você vai estar presente conferindo tudo que a nossa indústria produz. De 11 a 14 de julho, em Timbó, a exposição dos 150 anos. Expo Timbó 2019. Participe! Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo. Tradição e qualidade na sua mesa. Labotim. Exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Cicobi Euruvale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Euruvale. Uniaselv Graduação em Pós. No EAD ou no presencial, a Uniaselv é a melhor escolha. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos voltando aqui na página 2, sábado, aqui no programa Carlos Henrique, hoje desenvolvendo um tema muito interessante. Estou aqui na Habitec, em Blumenau, batendo um papo com os engenheiros, o Amaury Bussi, professor em engenheiro civil, e o Rafael Lessa, que é engenheiro florestal, sobre a Habitec. Olha só, pessoal, realmente quero voltar aqui, tema que a gente abordou no primeiro quadro, nós estávamos focalizando da tecnologia, do avanço, de uma casa que está sob os efeitos de sensores que emitem daqui os sinais para a Itália, onde se monitora o comportamento dessa edificação num clima absolutamente adverso do europeu. Aqui é clima tropical. E cá para nós o Vale Europeu é um forno, né? Então, verão aqui vai dar
todo o subsídio que os italianos precisam, não tenha dúvida. Lembrando, né, que há 170 anos atrás, por aí, os alemães trouxeram, os europeus trouxeram um modelo de edificação aqui para a nossa região, que se perpetuou, esse modelo que a gente tem, quadrado, às vezes retangular, às vezes, né, e poucas janelas, quase nenhum aproveitamento do sol, muito embora seja um país tropical, e nós absorvemos isso com naturalidade. E com o tempo chegaram esses engenheiros, esses arquitetos, esses estudiosos e viram, espera aí, vamos aproveitar um pouco da luminosidade, desse sol abundante, vamos aproveitar mais do que o clima tropical pode oferecer. E hoje, depois desse período todo, os italianos estão trazendo uma tecnologia extremamente avançada e que quer explorar, além da tecnologia em si, a madeira como pomo central de uma edificação. Então, eu acho bem bacana, nós vamos aos poucos mostrando imagens para você do que representa essa parede de madeira que constitui exatamente, tem essa casa, para que vocês entendam um pouco mais. Queria puxar o assunto para para esse bloco. Começo com você, Rafael. Essa questão da sustentabilidade, tá? Porque, afinal de contas, essa casa vai toda ao encontro dessa nova forma do homem pensar, enquanto há tempo de pensar, né? Porque a gente está numa corrida contra o desgaste do planeta, digamos assim, né? Perfeitamente. A Casa Bitec, ela tem como diferencial, porque ela não fala de sustentabilidade apenas pelo uso dos materiais que compõem ela, né? Ela pensa na sustentabilidade do indivíduo, de como ele vai se comportar e como ele vai utilizar esses materiais e como ele vai viver de forma sustentável. Então, a casa, como ela por ser certificada, ela atende a 6 passos importantes. O primeiro é que a casa ela é energeticamente eficiente, então ela usa energia limpa para se tornar autônomo na questão de energia. Energia limpa? Energia limpa, não usando painéis fotovoltaicos. Certo. Nesse princípio, ela não usa aquecimento de gás, por exemplo, para fazer aquecimento, né? Solar. Nem, né, só solar para fazer aquecimento da água e criar o ambiente com o clima ideal para se viver. Esse clima é um segundo passo, porque a partir do momento que a casa ela é climatizada e ela faz com que a gente tenha um equilíbrio térmico e de umidade, as pessoas que vão viver dentro da casa, elas não vão ter problemas respiratórios, porque o índice de proliferação de bactérias e fungos é muito baixo, porque o ambiente é controlado exatamente por isso. Além disso, a casa, no processo construtivo, ela usa pouquíssimos materiais não renováveis, né, porque a base estrutural e a maior parte da construção é feita com madeiras reflorestadas, mas a construção, por ser a seco, né, não utilizando água, além disso, ela tem um baixíssimo desperdício de materiais. Por quê? Ela vem com todos os painéis e todas as estruturas pré-fabricadas. Então, todo o processo de usinamento dos materiais aqui utilizados são feitos em fábrica. O processo construtivo, e o professor Amaury pode falar mais sobre o processo construtivo, ele é feito em loco. Além disso, a casa ela garante com que a casa, né, o edifício, o modelo construtivo garante com que a casa tenha uma durabilidade de 100 anos, que é o mínimo exigido para as construções europeias. E isso pensando em sustentabilidade. Além disso, a casa ela resiste a abalos sísmicos, ela é extremamente resistente ao fogo. Então, todos esses pontos congregam uma edificação energeticamente eficiente com um viés sustentável. Tá certo. Aproveitando aqui, nós estamos numa temperatura de quanto nesse momento aqui dentro? 21 graus. 21 graus. Ela permanece assim? Perdão, e umidade de 62. 62 a umidade? Nossa. A casa o tempo todo ela trabalha para com que a temperatura e a umidade sejam controladas, independente do que a gente tem. Veja bem, a gente está vivendo agora, acabou de viver agora há poucos dias, um veranico extemporâneo, né? E aí a umidade do ar foi a 99, 100, ou seja, estávamos a respirar água, né, na verdade. E ela mantém aqui os 62. Mantém, e ela mantém através da energia que ela mesma produz, isso é o mais importante. Sim, a grande sacada da casa é que ela não permite com que a energia que ela gera nesse clima se perca, porque a casa ela é vedada. Bom, o professor Amaury chamou nós estamos aqui numa garrafa térmica, usou esse termo para exatamente simbolizar. Explica um pouquinho mais, professor. Uma garrafa térmica, você coloca alguma coisa dentro dela com uma determinada temperatura, você pretende, espera que aquela temperatura se mantenha.
É o caso dessa edificação. A hora que ela está fechada, a temperatura de 21 graus, a gente espera que ela se mantenha, independentemente do que aconteça lá fora, né? É isso aí, é uma coisa bem elementar. E isso é possível graças à capacidade que tem os materiais de construção desta casa de fazer esse isolamento, a parede da garrafa. A parede da garrafa. E a produção de energia dentro dela é graças ao sistema de eletricidade produzido por painéis solares. Existem painéis solares que são destinados a aquecimento de água. Não é o caso aqui. Os painéis são fotovoltaicos, então o calor, através de um processo eletromecânico, produz energia elétrica. Vai para baterias? E aí, armazena em baterias? Existem baterias, mas o principal é o funcionamento durante o dia, né? É sempre o equilíbrio térmico, o conforto ambiental de uma edificação é mais preocupante que ele se mantenha durante o dia, porque à noite as variações são menores, então ele se mantém melhor. A situação adversa acontece durante o dia, sempre. Certo. Que é o enfrentamento ao ambiente tem que ser de dia. À noite é mais tranquilo. Né? Claro, claro. Estou vendo aqui essas vidraças, esses vidros todos. Também vejo que não é só térmico, é acústico também. É interessante a prevalência do som ambiente aqui, né? Qual é o segredo disso? Essas esquadrias, elas têm um quadro que é hermeticamente fechado. A parte de vidro são vidros duplos e entre eles há um gás que promove, ou melhor, que dificulta a transmissão de temperaturas de um lado para o outro. Por esse motivo se torna uma garrafa térmica. Sim. E as paredes, elas contêm lã de rocha, a própria madeira, que é um mau condutor térmico. Então são todos elementos que contribuem para se manter o conforto ambiental. Porque nas edificações, no Brasil, via de regra, nós estamos acostumados, o ponto mais importante primeiro é o teto, eu preciso de um teto. O conforto ambiental não é muito bem tratado, até porque, de certa forma, ele tem um custo um pouco maior, baseado no pouco conhecimento que nós temos nesse tratamento. Esse pouco conhecimento não é só do lado profissional, mas a própria cultura do consumidor não permite que você trabalhe muito nessa direção. Claro. Até porque aqui não tem menos 20, aqui não tem... o calor que mata mais é o frio, né? O frio, literalmente, é um problema maior para nós. Então nós temos um clima, digamos assim, agradável, que não vai matar ninguém, mas ele não é tão saudável nesse aspecto, principalmente de umidade. Né? Quando você fala assim que a gente constrói o teto e pronto, vai para baixo, vai usufruir da edificação, isso está relacionado a essas coisas que você acaba de colocar, né? Nós temos uma situação bem diferente e eu vejo que até os materiais de construção hoje, ninguém olha muito para a qualidade disso, né? E aqui não, eu estou vendo que aqui tem tecnologia em todas as situações. Na né? verdade, assim, os materiais convencionais que se dispõem hoje, o fornecedor já desenvolveu muito, melhoria de produção, mas o desempenho em si do material não mudou. O desempenho do material. Porque nós temos um custo que já está pré-dimensionado, já está... A construção da casa própria, da habitação, do morar, ela começa com o conceito que eu preciso ter um teto e que me custe o menos possível, e em segundo momento, assim que eu puder, que seja o mais bonito possível. Mas o conforto ambiental, rigorosamente, ele não é levado às raias da técnica mesmo, né? Sim. Então é necessário talvez que venha um produto relativamente novo para que a gente comece a abordar também o conforto ambiental, porque não é um luxo isso. Certo. Para a nossa necessidade, a nossa tradição, é um luxo o conforto ambiental. O conforto ambiental para nós é botar ar-condicionado por tudo. Isso não é ecologicamente correto e nem saudável. Bom, e se eu puder complementar, deve. Esse conforto, a gente, como o professor falou, está sempre relacionado à térmica, mas a gente tem que lembrar que um dos grandes confortos que essa casa tem é acústico. Né? Você pega as relações, chamou muita atenção isso. As relações entre vizinhos, claro, né, são sempre prejudicadas pela falta de conforto acústico. Né? Dentro das próprias moradias, né? A questão da privacidade, né, entre ambientes. E aqui a gente tem um ganho enorme, já que a casa é toda pensada para que a gente tenha essa melhor eficiência acústica. Coisa que a gente percebe muito isso quando não há eficiência acústica são os prédios, né? Alguém passa no andar superior, alguém puxa a descarga, você ouve lá embaixo, desgraçadamente. Agora eu lhe pergunto, esse sistema casaria com uma edificação vertical, com prédio? O sistema em produção de edificações em X-LAN, que são os painéis,
fazem as estruturas da casa, eles são destinados maciçamente para multipavimentos. Então, é edificações de vários andares. Ele foi difundido porque existem vários modelos construtivos em edificação com madeira já no mundo, mas este aqui, ele pode levar esse para níveis de 20, 30 andares em construção em madeira. Então, a exigência dele, a carga é muito grande. Lessa, você como engenheiro florestal, que madeira é utilizado no processo, na confecção dessa casa? Diversas espécies de madeira poderiam ser utilizadas, certo? Mas a madeira mais difundida no mundo para a produção de painéis são coníferas, porque elas têm excelente resistência e são muito leves. E essa relação de resistência e peso é extremamente necessário. Coníferas são as... Coníferas, madeiras de pinos, madeiras de araucária, madeiras de abeto, por exemplo, que têm excelente desempenho mecânico para edificação em prédios, né? Agora, essa madeira recebe um tratamento especial. Eu vejo que uma parede ela está com algumas estruturas diferentes de madeira. Fale um pouquinho disso. A gente vai mostrando algumas imagens a respeito dessa parede que me chamou muita atenção. Então vamos dividir por áreas técnicas. Eu vou falar especificamente do painel e o professor pode falar de todas as camadas, porque não é a minha área de construção. Então tá bom. O painel em Exlan ele é constituído por tábuas de madeira colada entre si de forma transversal. Uma tábua colada no sentido contrário da outra. Isso faz com que o painel estrutural, que vocês vão ver nas imagens que nós vamos transmitir, sejam formados de uma estrutura, como aqui na casa, de 12 centímetros de largura. Esse painel maciço forma as paredes inteiras. Então nós podemos, como um formato de um Lego, montar uma estrutura em tempo muito curto. Então ela vem já, esses painéis de fábrica, já com o formato da janela, das portas, das aberturas, as lajes já de fábrica, para que a gente só com conectores metálicos façam essas conexões e garanta a estrutura do prédio. Então assim, professor, explica então a questão do madeirame, enfim. Bom, o que nos chama mais atenção, que é de maior interesse para nós da área de incorporação imobiliária, é que o painel de madeira, ele não é apenas uma parede, ele já é estrutura. Já é estrutura. E além disso, com todas as propriedades que nós já falamos aqui, propriedades de isolamento, né, térmico, mas ele é estrutura. E para você fazer um comparativo, uma parede convencional pesa 3 vezes mais que uma parede maciça de madeira. Isso a gente sabe, isso não é novidade para nós. Sim. E o desempenho de um painel desse, você faz o seguinte, quem não conhece, imagina, todo mundo conhece madeira compensada, conhecida popularmente como madeirite. Se você olhar o madeirite não é composto de finas camadas, uma transversalmente, diametralmente opostas, né, uma contra a outra. Elas são coladas assim, então tem uma alta resistência a toda a direção de esforço, não é só um tipo, em todas as direções. Imagina agora que esse painel seja levado a polegada de espessura, cada um desses. Aí você tem uma parede de 10, 12, 15, até 30, 40 centímetros de espessura. Seria dizer, mas como é que você vai fazer um edifício de, sei lá, 4, 6 pavimentos? Bom, eu coloco uma parede aqui de 20, depois uma de 15, depois uma de 12 e termino com a de 12. Eu tenho uma estrutura com a resistência que eu preciso. Certo. E como é que ela é feita? Bom, ela é produzida deitada lá na fábrica, ela chega aqui já cortada nas dimensões certas e apenas se faz os encaixes, os travamentos, enfim. Isso é um detalhe de engenharia que não vem ao caso comentar, mas o princípio é esse, é pedra sobre pedra. Entendi. Ou melhor, madeira sobre madeira. Eu estava na vinda para cá, estava lendo alguma coisa a respeito e me chamou muita atenção também o tempo da edificação. O material desse produzido em fábrica, evidentemente chega no canteiro de obras num tempo certo e aí é toda uma montagem. Você usou o termo Lego, me chamou também a atenção. O tempo que vocês levaram para edificar essa casa aqui já foi um desafio para provar que ela tinha uma resposta rápida à necessidade. Me conta um pouquinho disso, Lessa. Então, um pouquinho da história, né? Lá de 2017, o projeto consistiu em trazer todo o material da obra em 4 containers. Dentro desses containers já vieram todos os painéis do tamanho e exatos como exigia-se no projeto, e todos os materiais já dimensionados para execução, para a formação de todas as camadas, piso, acabamento, toda a tecnologia empregada. Durante 13 dias
16 trabalhadores divididos em áreas, né? Na área da construção, na área do acabamento, na área do TI da casa e na área da climatização. Essas 4 equipes, elas trabalharam em conjunto e conseguiram deixar pronta, totalmente pronta, essa edificação de 200 metros quadrados. Quantos dias? Em 13 dias. 13 dias. A parte estrutural que a professora Mauri acabou de colocar, que é a parte só da madeira, né? Ela levou 1 dia e meio. Em 1 dia e meio você tinha todas as paredes e todas as lajes colocadas e pronto para iniciar a fase de elementos acústicos e térmicos que a casa exige. Pegando mão de obra, às vezes daqui, sem conhecimento, você imagina com todo mundo treinadinho, vai ser como trocar um pneu na Fórmula 1. Isso mesmo, seria uma ótima analogia. Né? Se você comparar com uma edificação, poderia levar pelo menos 6 meses para ser feita, nesse mesmo tamanho, né? Você leva para 13 dias. Isso. Professora Mauri, o que representa esse ganho de tempo? Porque eu mesmo agora estava contando para o Cristiano, tenho a minha professora de Pilates, comecei a construir minha casa, vai ser entregue em março do ano que vem. Esse tempo, essa demanda de tempo, que é dinheiro, a gente sabe, o que isso representa nesse contexto da economia? A sua casa certamente é um processo artesanal, como vem de uma experiência transmitida de pai para filho, então ela é bem artesanal mesmo. Eu esqueci de falar antes, não citei que além das paredes, que são a estrutura principal, nós temos as lajes. As lajes também são painéis prontos. As lajes são painéis prontos. Você coloca o painel de madeira e a laje está pronta, literalmente. Ela vem com uma proteção para ser entregue, depois retira a proteção e você tem um piso de madeira pronto, vamos dizer assim. A grosso modo é isso aí. Para nós significa uma versatilidade muito grande no setor, porque se nós no primeiro momento não pudermos usar o painel estruturalmente, substituindo o material convencional, mas nós temos todo um sistema divisório de edificações que pode ser feito com esse painel. Esse painel pode ser produzido numa espessura desde 5 até, como eu digo, 5, 10, 12, até 50, né? 50 centímetros. Eu visitei edificações na Europa, na América do Norte, diversas, recentemente inclusive, e vi isso em ambientes, em sociedades avançadas, não é em qualquer lugar. Não se trata de encontrar uma solução barata para fazer casa, não é isso. Isso aqui não é um material para fazer especificamente alguma coisa, é um material que tem que estar, nós esperamos que vai estar disponibilizado para a construção civil, para o setor da engenharia da construção, e então a construção civil vai encontrar as aplicabilidades que melhor lhe convierem. Seja fazer estrutura, seja fazer lajes, seja fazer aumentos, porque um material com o peso 3 vezes menor que a alvenaria e 5 vezes menor que o concreto, ele pode ser utilizado para fazer aumentos sem grande necessidade de reforços, pode ser utilizado sobre solos problemáticos, porque é uma construção mais leve, é uma construção com alta flexibilidade por causa do formato dos painéis, então ela não vai rachar. Você não vai ter fissura numa casa de painel CLT, um painel de madeira, não tem como fissurar, você vai ter um deslocamento. Estou falando já de um sismo, de um terremoto. Mas vamos supor, uma fundação que sofreu um recalque ou coisa do gênero, não vai ter nada. Você vai ter um ajuste, um desencaixe. Você não vê casa de madeira rachar, nem a convencional, isso muito menos, porque a flexibilidade é muito grande. Né? Muito interessante. Nós vamos fazer uma pausa, voltamos daqui a pouco com mais a sequência dessa entrevista que a Página 2 está fazendo aqui na Casa Bitec, em Blumenau. Um modelo... Quantos metros quadrados tem aqui, Lessa? 200 metros. 200 metros quadrados é o símbolo dessa iniciativa, dessa tecnologia toda implantada em Blumenau, para que todo mundo possa ver. E hoje eles estão aqui replicando essa ideia para professores dos N cursos relacionados à construção, à sustentabilidade, enfim. É uma coisa que está assim em movimento bastante interessante e que a Página 2 está registrando aqui. Uma pausa, já voltamos. Agora me diz uma coisa, você em casa, nos assistindo, Timbó, Indaial, região, quer fazer uma graduação, dar os primeiros passos na carreira? Ou uma pós para brilhar no mercado? Seja no EAD ou no presencial, a UniaSelv é a melhor opção. A UniaSelv é a maior de Santa Catarina e já tem mais de 400 polos em todos os estados do país. Só a UniaSelv tem o EAD semipresencial de verdade. Você estuda de onde quiser, a hora que quiser e tem encontros semanais com um tutor em sala. Afinal, você aprende melhor com alguém ao seu lado, não é assim?
Na graduação presencial, você tem o apoio de professores com experiência de mercado e aprende na prática. Uniaselv tem opções de cursos em diversas áreas de atuação. Com certeza tem o que você procura. Em Timbó e Indaial, graduação EAD e presencial é na Uniaselv. Mais informações 32819000 ou 0800 729 9009. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Uniaselv Graduação em Pós. No EAD ou no presencial, a Uniaselv é a melhor escolha. Estamos voltando. A página 2 hoje vem visitar a Casa Abitec, em Blumenau. Isso aqui é um projeto muito interessante, a parceria ítalo-brasileira, que está chamando muita atenção no ramo da construção civil, pois trata-se de apresentar um novo sistema de se construir casas, edificações. Para nós, né, já é um sistema utilizado nos Estados Unidos, em algumas áreas da Europa, mas para nós chega recente, chega há pouco tempo e é muito inovador. Chama atenção essa questão, né, de provocar uma reflexão, sobre a sustentabilidade. A gente que vive num clima absurdo aqui, com temperaturas extremamente altas. No verão recente, a gente teve uma média constante de uma temperatura absurda de deserto australiano, sei lá. Mas e aí sempre suscita aquela coisa, como é que a gente vai ser daqui para frente? Ar-condicionado, todo mundo tem ar-condicionado em qualquer parte da sua casa. E nós estamos num ambiente de 200 metros quadrados, a Casa Abitec propicia isso, com uma temperatura de 21 graus, sem ar-condicionado. Então, isso me chamou muita atenção e eu tenho certeza que vocês estão gostando dessa conversa também. Lessa e professora Mauri. Professor também, Mauri? Lessa também? Não, sou também mestre em engenharia florestal. Mestre em engenharia florestal. Então vamos lá. Rafael, Lessa e a Mauri Bussi. Queria saber de vocês alguma coisa relacionada a esse estágio. Eu sei que vocês estão vivendo fases, sempre numa progressão interessante. Já tinha feito essa colocação antes, mas quando é que nós vamos ter isso no mercado, hein? Para ser um pouco mais direto, Mauri, por favor. Bom, é claro que sempre vai depender de quem vai produzir, né? Claro. E por esse motivo nós estamos envolvendo o setor produtivo também. Então isso aqui é uma iniciativa que não está sendo feita apenas com um ou dois entes que olham para si e vou fazer esse negócio, vai dar certo, vou ganhar dinheiro e jogar no mercado. Nós estamos envolvendo universidade, instituições, como é o caso do Senai, da Federação, da Universidade. Estamos envolvendo a cadeia da construção civil através do Sindicato da Construção, da Câmara Estadual da Construção. Todas essas pessoas envolvidas dão credibilidade e dão ciência ao mesmo tempo para todo o meio de que existe esse desenvolvimento. E dentro desse desenvolvimento, estando o setor produtivo dos insumos que estão aqui envolvidos, alguém vai ter que se interessar por isso. E nós já temos o grupo das grandes madeireiras já interessadas em começar a fazer a certificação desse material, porque para nós da construção civil, nós não temos dúvida de que isso é bom e nós queremos isso, mas você que é da madeireira, você tem que produzir isso e as instituições têm que
ajudar a certificar. Porque eu não posso vender um edifício, dar garantia de um troço que eu não sei qual vai ser o desempenho. Perfeito, então, perfeito. a certificação é o caminho em andamento agora. Certificar o uso do pinos para a produção do painel, Certo. que é então a construção civil tem uma norma a seguir, uma norma brasileira que eu possa me defender, e caso defender não, ou justificar Claro. a durabilidade e a aplicabilidade do material dentro das normas brasileiras. Mas dentro desse cronograma pré-traçado, está indo bem? Certo. Estamos bem, fizemos uma reunião essa semana, Isto né? é. Então, a Você fase pode falar 3, sobre isso. a fase 3 do projeto Habitec, ela consiste em um reforço dessa parceria entre FIES, que é a Federação das Indústrias, e como o professor disse, que representa todos esses insumos da construção, junto com a Câmara Florestal, internamente dentro da Fiesc, para que uma parceria de consultoria entre a Habitec e Fiesc, uma transferência de todo o know-how que a Habitec Itália tem para as instituições brasileiras, para que a gente alcance essa certificação, consiga transferir para as indústrias o know-how para que todos os painéis sejam fabricados aqui no Brasil pelas nossas indústrias, com a nossa madeira e essa montagem, essa construção feita com as indústrias aqui, com a mão de obra treinada aqui no Brasil. Então, na Habitec, durante 2 décadas foi feito um desenvolvimento de toda essa cadeia produtiva. Com essa transferência de tecnologia, a gente espera que dentro de 2 anos a gente já possa ter produção em série dos painéis certificados aqui no Brasil. Professor, isso depende dessa parceria com a Fiesc. Tem alguma dúvida que isso aqui é a casa do futuro? Eu não diria que é a casa do futuro, mas é mais uma tendência para que nós tenhamos ciência de desenvolver tecnologia na construção. Eu não posso dizer que vai ser sempre assim, mas eu vejo hoje como de todos os materiais para a construção disponíveis, isso inclui o barro, a argila, o tijolo, que é um material excelente para o homem habitar, só que ele sofre todo um processo de produção, inclusive térmico. Você tem que cozinhar um tijolo, tem que queimar energia, queimar madeira, queimar sei lá o que, gás, óleo. A madeira está pronta. Então o impacto ambiental, a produção de carbono ao utilizar a madeira é muito superior. Com um detalhe, depois que está pronto eu posso desmontar e levar embora e fazer em outro lugar. Ah, você tem essa prerrogativa ainda? A grosso modo. É muito difícil que alguém tenha que fazer isso, mas supostamente, possivelmente necessário, você desparafusa uma parede e leva embora. Ela está inteira, está intacta. Não é um material que se deteriore. Entendi. Então nós sabemos disso há milênios. Foram apresentar esse projeto lá na China e um chinês levantou e disse, mas madeira? A madeira apodrece, madeira tem cupim, etc. Madeira é suscetível às temperaturas. Então o cara botou uma foto de um templo lá na Noruega que tem 2000 anos, é de madeira. E você olha para fora, os templos chineses aqui são todos de madeira. Aí ninguém falou mais nada, né? Então, assim, quer dizer, nós sempre tivemos esse conhecimento, né, da eficiência da madeira. Nós não podemos colocar ela de qualquer jeito. Claro. Existe, para isso nós estamos falando com o Habitec, com o pessoal de lá. Eles têm a tecnologia para utilizar a madeira do jeito adequado, do jeito certo. E tem pequenas técnicas que que permitem que a madeira tenha esse desempenho que a gente espera. Que outro material tem aqui associado à madeira nessa edificação? Vamos lá, professor. Tem painéis secos, aqui tem gesso acartonado por dentro, que é um material leve, painéis maiores, fácil de manipular, quer dizer, mexer manualmente, não precisa de equipa de guindastes, embora as paredes maciças necessitem de pequenos guindastes, os guindastes mais simples que tem, porque são painéis leves. E se falando de construção civil, eu estou acostumado a falar pré-moldado, você pensa numa laje alveolar de concreto que pesa, uma placa pesa 2, 3 toneladas, aqui a placa pesa 400, 300 quilos. Nossa. São coisas bem diferentes. E dentro, então, esse revestimento de gesso acartonado, que nós já conhecemos, mas que é uma tecnologia que nós temos, mas não temos, que pagamos caro por isso, e não temos mão de obra desenvolvida para isso. É uma mão de obra mais difícil de se aplicar do que se utilizar o painel de madeira. Sério? Olha só. Então, e entre os painéis tem instalações e tem revestimentos de proteção térmica, como é o caso de lã de rocha, XPS, ou EPS, isopor, etc. Materiais que isolam o calor. Que nós temos aqui. Por isso que as paredes são tão espessas. Mas é claro que foi feita
como se ela estivesse num ambiente para menos 20. Você deve lembrar, né, Amaury, as construções aqui do Vale do Itajaí no passado, a gente ainda enxerga de vez em quando com paredes também bem generosas, 2 ou 3 tijolos perfilados, né, lado a lado. Ela mantém essa pegada, ou seja, de uma espessura considerável, né? Isso era o costume da época e a finalidade maior era segurança. Eu preciso de um teto. Só que, por sorte, coincidentemente, as edificações feitas daquele jeito, dos nossos antepassados, muitos deles, né, elas são casas térmicas também. Sim. Tem bom desempenho. Só sim. não é bom porque as janelas são muito simples. São elementos E a umidade prevalece. Vaza né? fácil, mas as paredes mantinham as casas mais frescas, vamos dizer assim, a altura era muito maior. Pé então, direito bem considerado. hoje se trabalha muito na racionalização dos espaços, os materiais são todos dimensionáveis, então tudo ficou mais fininho, quem sabe. Você falou, Lessa, há pouco a respeito da situação de uma casa dessas diante de um sismo, diante de um terremoto e também diante de incêndios, coisas assim. O que leva a imaginar que ela realmente sobreviveria a um tremor, por exemplo? Geralmente as principais perguntas feitas aqui na Casa Bitec, enquanto nós recebemos os visitantes, é a presença de cupins, por exemplo. Né? Então seria o grande mal associado a isso. Como as paredes, a madeira recebe tratamento, além disso ela está isolada, né? A gente tem uma garantia com que essa casa vai durar muitos anos. Né? A garantia certificada pela ARCA é de 100 anos de durabilidade da edificação. E aí a ausência de efeitos de patógenos, por exemplo. Então esse é o grande vilão que todo mundo tem na mente. Apesar do que, o grande vilão da construção em madeira é a umidade. Né? Então esse sistema de camadas, como o professor citou, ele garante com que a umidade externa, chuva, a umidade do próprio tempo, permaneça do lado externo, não entrando em contato com a madeira, fazendo com que a madeira tenha uma durabilidade muito grande. Perfeito. A resistência contra eventos, né, um incêndio ou um abalo sísmico, ele se dá na garantia de que, primeiro, as camadas externas, além do painel, são formadas por painéis de gesso acartonado, que é um excelente isolante. E além disso, quando você tem a madeira colada em várias camadas e uma espessura bastante grande, a velocidade de propagação de fogo a 1000 graus é de apenas 1 centímetro por hora. Nossa. Então você tem uma garantia com que, mesmo havendo o incêndio dos elementos que compõem a mobília da casa, porque as paredes não vão incendiar por si só, claro. um elemento vai causar esse incêndio, você consegue fazer uma rota de fuga, uma evacuação de um hospital, de uma escola, de um hotel construído de multipavimentos com esses elementos. A outra pergunta que você fez foi sobre abalos sísmicos, que nós não temos. Mas a realidade da América do Sul existe, né? Nós temos eventos no Chile, por exemplo, né? No qual esse projeto dando certo, nós poderemos ser um fornecedor de tecnologia para essa situação de construção lá no Chile. Mas o evento sísmico ele se dá como garantia aqui porque a madeira ela é um elemento muito leve. Então, quando você tem o abalo sísmico, você tem um movimento da massa. E quando você tem isso em construção, vocês vão ver num take, como a gente vai apresentar durante essa reportagem, você tem a quebra das vigas e das estruturas por causa do peso. Certo. E a madeira não, ela acompanha, ela joga. Ela é bastante flexível. Então, em testes que nós já realizamos, durante todo o tempo que a Bitec estudou esse projeto, a gente testou e garantiu que a grandes abalos sísmicos não tem a quebra de nenhum elemento metálico que liga a casa. Quer dizer que a grande pergunta aqui, então, o pessoal pergunta, os italianos, os europeus não tem cupim, eu quero ver eu enfrentar o cupim. É feita essa pergunta mesmo? Bastante. Interessante. Tanto o cupim quanto o fogo, ele está comumente na cabeça das pessoas, porque é o que geralmente se evidencia, né? Aqui não se tem tratamento nenhum das edificações tradicionais, né? E conforme os usos das madeiras menos densas foram deixados de lado, por causa da legislação ambiental principalmente, nós tivemos mais ataques, né? Mas como a gente não tem tecnologia envolvida, né? A gente acaba sofrendo com esses patógenos. O fogo é aquilo que se primeiro noticia, né? Certo. Nós, como da área da madeira e da engenharia florestal, sempre defendemos que a notícia tem que ser dada de forma igual, com todo respeito à sua área. A casa de alvenaria pegou fogo e não só a casa de madeira pegou fogo. É verdade. Né? Então você tem que ver que
essa composição mais espessa garante com que só a primeira camada incendeie e a casa não tenha sofrimento Qual dos nenhum. dois vai me responder essa pergunta? De que forma ela é fixa a base? O que nós temos? A base aqui. Não, a base de uma edificação dessa, geralmente, ela é feita em concreto. Concreto. Inclusive, você até faz não só a base, como, digamos assim, o primeiro pavimento, porque estamos falando de edificações verticais. Certo. O primeiro pavimento geralmente é destinado a diversos usos, estacionamento, área comercial. Então, a edificação em madeira, provavelmente, começa... Certo. Depois disso, no segundo piso estágio. até o final. Tá. Então, Então, já aqui bem ela está distante. presa a uma base de concreto, então? É mais ou menos assim? Sim, ela vai estar aparafusada. Aparafusada. Cada elemento vai ser fixado no concreto, então, e entre si. Então, ela torna-se um conjunto todo contraventado, todo amarrado entre si. Mas é só para o consumidor entender ou fazer uma analogia para si mesmo sobre madeira. Se você finca um moirão de madeira, onde é que ele vai apodrecer? Parte... Não, nem em cima nem embaixo, exatamente... certo, nós não encontra, é verdade, Então, é verdade. o que significa isso? Que a madeira é suscetível às variações climáticas. Você quer conservar um pedaço de madeira, joga debaixo da água e deixa lá. Em tese, não, vai apodrecer, não vai durar 50, 100 anos. Então, é preciso preparar o material para resistir à variação climática. A mesma coisa, fogo. Se você vai acender um fogo no mato lá com uma caixinha de fósforo, um palitinho, você tem o palitinho num toco de madeira maciça e segurar o palito, ou vai pegar uma madeirinha fina, palha e Verdade. botar... Pois é, esse toco é maciço, ele não vai conseguir reproduzir o fogo porque ele é maciço. Ele cria-se uma superfície de carbono que extingue o fogo. Entendi. Porque ele não tem oxigenação, entende? Então, em tese, ele é autoextinguível. E se assim não ocorrer, se a intensidade fosse muito grande, o tempo é muito longo. É o tempo que você tem para chamar, porque ninguém vai deixar a edificação, você chama alguém para apagar o fogo. Verdade. E ainda nessa linha de pensamento para um entendimento melhor da comunidade, a gente gosta de dizer que a história dos 3 porquinhos tem que ser recontada nesse sentido. Porque se o vento do lobo soprava e derrubava, nesse modelo construtivo, contraventado com todo esse processo construtivo e pensado com tecnologia, a casa é o modelo construtivo mais eficiente a abalos sísmicos do mundo. Então, você falou algo que eu acho muito importante, que lá na frente já vai mexer com a economia. Vocês, quando são contemplados, nós, os catarinenses, somos contemplados com esse projeto. O pessoal traz aqui, peraí, vocês têm similaridades ao nosso país e nós queremos impor aí no estado de vocês. Vocês pensam propiciar aos empresários catarinenses essa rede que virá em torno da fabricação de material ou não? Ou é uma coisa que não está? Particularmente estou aqui, se me permite, os companheiros, colegas, representando o setor que vai consumir isso. Certo. Que vai pôr no mercado. Eu sou a montadora. Tá. Você é o fabricante do pistão. Entendi. A madeireira que vai fazer, mas eu vou montar o produto. Então isso aí, quem quiser se apoderar, ou utilizar o sistema para o seu negócio, Tem quanto problema. mais melhor, não há problema nenhum. É que nem hoje utilizar um pré-moldado. Não tem limite territorial para isso. Absolutamente não. O que eu quero é ter um produto disponível para desenvolver as minhas ideias, a minha tecnologia. Isso vai ser o foco da minha empresa. Entendi. Essa é a ideia. Então, estamos Mas dá para disponibilizando um presumir- produto novo no mercado. Dá para imaginar um mercado em ebulição, né? Uma coisa bem Mais uma interessante. opção de consumo, né? Verdade. A próxima fase do projeto é exatamente essa: fazer com que aqui no Brasil nós tenhamos o mesmo modelo que a Abitec produziu lá. Lá a Abitec ela é uma entidade que representa todas as indústrias, universidades, centros tecnológicos e profissionais que queiram se desenvolver nessa área. Então a Abitec, a ser criada aqui, a Abitec Brasil, ela vai dar subsídios para qualquer pessoa da cadeia produtiva possa ir lá e buscar tecnologia, conhecimento para desenvolver esse projeto aqui. Vou fazer um intervalo e a gente já volta em seguida com a última parte da nossa entrevista na Casa Abitec, em Blumenau, onde a página 2 veio conhecer esse projeto bastante interessante. Já se desenvolve aqui há 2 anos e com uma expectativa muito positiva, vocês puderam ver.
E a gente está aqui aguardando toda a evolução dessa fase de implantação da ideia, acima de tudo, para depois termos o mercado absorvendo essas casas, essas edificações, utilizando essa tecnologia que vai da madeira a poucos outros elementos, mas a madeira predominante e a tecnologia, o conhecimento humano, né, sendo colocado a favor do cidadão morar melhor, morar bem, morar confortavelmente. A gente já vem então para a última parte da nossa entrevista. Você já conhece o Ecoponto? Uma iniciativa muito interessante do SINV, do Consórcio Intermunicipal do Vale Europeu, do Vale do Itajaí. Também as parcerias, no caso de Timbó com o SAMAI, propiciam um local para que você possa encaminhar o chamado lixo eletrônico, o lixo de aparelhos eletrodomésticos que já não se usa mais. Esse tipo de material você pode conduzir para esse ecoponto em Timbó, na rua Campo Grande, e você levando para lá esse material, dependendo do estado, às vezes é reaproveitado, às vezes vai para uma família carente que pode ainda utilizar. Pense nisso, o ecoponto vale muito cuidar, uma iniciativa do Consórcio Intermunicipal em Timbó com a parceria do SAMAI. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Eu queria fazer um convite a vocês. A Câmara de Vereadores de Timbó se reúne toda terça-feira de forma ordinária. Aprecie os mais diferentes projetos, as grandes ideias, da população inclusive. Participe, venha interagir, acompanhe também pelas transmissões as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Timbó. A Câmara de Vereadores de Timbó tem um conceito bastante importante no que diz respeito ao zero do dinheiro público, faz questão de afirmar, de propagar, de que tem um assessor apenas para todos os vereadores, tem um veículo apenas para atender aos interesses do Legislativo, não paga sessões extraordinárias e nem paga diária. Assim é zelar, isso é zelar pelo dinheiro público. Uma mensagem da Câmara de Vereadores de Timbó. A gente vem então para a última parte dessa entrevista com o professor Amaury Bussi e o Rafael Lessa. Eles são engenheiros, engenheiro civil, o Bussi, o Lessa é engenheiro florestal. Falando aqui da Casa Abitec, eu terminei a última parte, o segmento anterior da entrevista, falando algo em torno de que isso aqui nasce para propiciar uma vida melhor para as pessoas e vai demorar um pouco ainda para chegar ao mercado, mas eu já vi aqui de antemão e me chamou muita atenção, queria que vocês opinassem a respeito. Nesse momento, a ideia já está sendo replicada, estudantes já estão vindo aqui, o pessoal já sai aqui com uma ideia, quem sabe até formatada, acrescentando sua própria criatividade a um novo modelo que vem por aí. Isso é interessante, né, professor? É importante dizer que os setores principais já abraçaram a ideia e a nossa expectativa, eu como consumidor que vai utilizar isso para fazer o meu produto para o mercado, eu tenho uma expectativa que a curto prazo nós teremos um resultado, porque nós dependemos hoje basicamente de certificação do produto. Entendi. Vamos ensaiar esse painel utilizando a madeira mais abundante aqui em Santa Catarina, que é o Pinus Iliotis, famigerado Pinus Iliotis. É verdade. Usado como forno, popularmente caixaria. Verdade. Que vira lixo, né? Nem para queimar serve. E, no entanto, vai ter uma finalidade muito mais nobre. Então, nossa expectativa é ter isso à disposição. E isso vai depender da vontade de montar um negócio.
Porque a produção desse painel, ela, de certa forma, ela já existe entre os madeireiros de Santa Catarina. Se faziam vigas compostas com chapas, com tábuas, no caso. Mas, como eu disse, os madeireiros bolaram um modelo para eles lá, para vender para o mercado. Agora, como já foi dito antes, nós reunimos todos os setores interessados e viemos com uma coisa, bom, é isso aqui, fora disso não tem. Então eu tenho a expectativa de que nós teremos brevemente a disponibilidade de começar corre a boca pequena entre nós e já de fazer um projeto piloto de um edifício já utilizando essa tecnologia, até como projeto piloto. Já tem essa conversa. Para ir para o mercado, porque claro. vai ser um foco de algumas empresas, por exemplo. Lógico. Especializado em fazer edificação desse tipo, porque a diminuição de mão de obra e o emprego de mais tecnologia torna o produto menos suscetível a erros, a falhas. Perfeito. Muito mais rápido para construir, a via seca, não se utiliza água praticamente. E não tem tanto risco, Nós viemos de uma lei trabalhista que é uma das únicas no mundo, mudou um pouco, alguma coisa, discretamente, não o suficiente. Quem tem que ter trabalho, quem dá trabalho é o empresário, o empreendedor não é o Ministério do Trabalho. Então nós precisamos ter alguma coisa mais objetiva em termos de criar emprego. E esse é mais uma frente que pode abrir trabalho na construção civil. Nesse sentido, é trazer mais tecnologia para o uso da madeira, profissionalizando a mão de obra, fazendo com que o processo seja mais rápido e possa remunerar melhor, possa capacitar mais, possa agilizar e abrir mais vagas de emprego para esse setor, que é um motor para a economia. O que vai determinar o custo de uma obra dessa, de uma casa dessas, por exemplo? Pegar aqui um modelo de 200 metros quadrados, que é o que o nosso morador que gosta, modelo meio padrão. Tamanho padrão. Todas as perguntas que a gente recebe na Abitec, essa é a que jamais falta. Não é porque é um grande interesse, né? Como o professor falou anteriormente, a pessoa quando quer morar, ela primeiro quer saber quanto vai custar. Claro. Né? Então, essa terceira fase do projeto Abitec, ele vai responder justamente essa pergunta. Quanto custa para produzir? A partir do momento que a gente esteja usando toda a tecnologia já nacionalizada, usando a madeira brasileira, a mão de obra brasileira, todos os materiais que compõem a edificação produzidos no Brasil. No momento, nós não temos como evidenciar um valor exato. A gente já sabe que, em comparação a esse mesmo produto com outros materiais na Europa, lá pode ser de 15% a 18% mais barato. Mais barato? Porque a gente tem algum ganho na fundação da casa, porque o material é mais leve, no pela tempo que nós falamos, velocidade de obra. Só que a gente não pode esquecer, quando a gente está falando do projeto aqui da casa e da certificação que ele tem, nós não estamos falando da mesma tecnologia e do mesmo conforto que a gente recebe nas edificações tradicionais. Claro. Então, quando o professor Amaury fala que as pessoas têm que entender que elas estão recebendo mais e que isso gera um custo, porém, mesmo assim, a gente entende que vai ser adaptado à condição nacional, um custo inferior do que a gente tem hoje com a construção tradicional. Independente do tamanho da casa, a pessoa que morar numa casa pequena ou numa casa média ou grande terão os benefícios do clima, o benefício dessa tecnologia, é isso? Eu acho que o grande ganho social em construir e viver e comprar, adquirir uma casa certificada é que o grande fator limitante é o seu bolso na questão do tamanho. Claro. Porque o conforto térmico e acústico certificado nesse tipo de edificação vai entregar para qualquer classe social a mesma qualidade. O que vai diferenciar é uma forma de acabamento e tamanho que você vai construir a sua edificação. Seria uma boa iniciativa até para casas populares, então, Maurício, você vê isso? Olha, vale lembrar que nós não estamos inventando nada. Claro. O processo de construção e utilização do material com essa característica, com essa finalidade, ele já existe. Nós estamos adaptando, tropicalizando, tupiquinizando. Sim. Adaptando ele ao Brasil. Então, o que pode, o que não pode, o que deve, não deve ser feito, em tese nós já temos. Nós precisamos ver como é que se adapta a madeira chamada Pinus Heliotis para isso. Porque isso é produzido no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, é produzido lá, é comum, com as madeiras típicas daqueles climas. As madeiras do hemisfério norte têm um desempenho melhor, né? No crescimento, que as fibras são mais bem comportadas, etc. O nosso clima é muito diverso.
Até te fazer uma correção que tu falou que deserto australiano, nosso clima, não tem nada a ver, o nosso clima parece a floresta amazônica. Aqui. Da umidade, né? Exatamente, abafado e quente, que isso aqui é uma estufa para flores. Uma estufa para plantas, exatamente. Verdade, né? Então, o processo em si está inventado, nós temos que adaptar as condições climáticas e naturais, né? Enfim, que temos no hemisfério sul. E nós temos madeira em abundância. Santa Catarina, esse estadozinho tão pequeno, né? Nós não somos fracos. Não somos madeira fracos. No Brasil é nós e o Paraná, né? Verdade, mas impressionante. Nós somos fantásticos, né? Então, temos grandes reflorestamentos, tem madeira sobrando. Vamos aproveitar para um negócio mais nobre, né? O mercado está sendo apresentado, a casa e a casa ao mercado, né? Mais ou menos uma coisa assim. Foi bem absorvida a ideia, então. Você entende que já falou que tem um grupo de madeireiros já interessados, Sim. quer dizer, a coisa já replicou a ponto de despertar interesse. A Câmara Estadual da Madeira, assim como tem a Câmara da Construção, a Câmara Estadual, a Câmara Florestal, está dentro, faz parte desse projeto. Certo. E a Câmara é representada por grandes madeireiros do Estado, que já têm larga experiência e não estão jogando para a torcida, como se diz. Certo. Estão interessados em fazer disso mais um negócio. Ô Lessa, a gente está saindo, para terminar, está saindo uma semana ensolarada. Até terça-feira o sol predominou bem, depois o tempo mudou um pouco, mas enfim. Quando a gente fez essa alocação, essa gravação, a gente estava com uma temperatura de ar-condicionado. Meu Deus, eu ainda quase não acredito que isso não seja ar-condicionado. Isso vem tudo é projetado para cá, essa energia das células voltaicas que trazem então o benefício do sol. Aqui tem baterias que sustentam isso, como ficaria numa semana nublada, por exemplo? Não, perfeitamente. A casa ela tem uma segurança, né, para essa questão, mas o armazenamento garante como a casa. Você não pode esquecer que isso não é uma geração constante de energia, e de necessidade energética. Por quê? Durante o dia, como o professor explicou no bloco anterior, a casa exige mais. Mas, por exemplo, as luzes da casa, elas vão aumentando e diminuindo conforme a necessidade. As persianas vão abrir e vão fechar, depende da necessidade. O sol ao nosso fundo, de manhã, a persiana fica totalmente aberta. À tarde, a persiana do lado contrário se abre para a entrada do sol, para que a gente economize. Então, como a gente faria numa analogia a um carro, né, você vai pisar menos para economizar mais, certo. Tendo energia natural, luz natural, a casa usa desse recurso, abrindo as persianas e diminuindo a luz que ela usa das baterias, dos painéis. Faz isso tudo automaticamente? Tudo automaticamente, através de sensores dentro da casa. E a questão climática é a mesma coisa. A casa lá fora, o gradiente está menos diferente, ela vai consumir menos energia para isso. Então, à noite, quando a exigência for maior, ela vai consumir da bateria. Durante o dia, o mínimo de energia que ela captar, ela já vai conseguir recarregar. Ela é bem inteligente. Nós vamos ter que tomar isso em termos mais práticos ainda. Vamos lá. A casa sem bateria. Uma casa convencional vai prescindir de certos itens técnicos porque vai ficar muito cara. Se você tem um sistema desse, durante o dia você tem sol, mas você vai consumir pouca energia, porque está tudo apagado, não tem ninguém em casa, sei lá. Verdade. Você tem um relógio, aí você tem que ir lá na Celesc, na concessionária de energia, fazer a ligação. De dia você cede, o relógio anda ao contrário. À noite, bom, não tem, então eu vou pegar. Então ele volta. Para dizer que é uma compensação e você não gasta nada de energia. Então cada casa, nesse conceito, é uma pequena unidade produtora de energia. Nossa. Entende? Porque isso aqui é um gênio lá, acho que no Canadá e Estados Unidos, que eu achei que vai ser o próximo boom do milênio. Ele olhou os telhados das casas das cidades e disse, ó, ali está um grande produtor de energia elétrica. Lógico. Em tese, se todas as casas tiverem painéis, vai jogar tudo isso para a rede, vai sobrar energia na rede. Vai. Né? Para a indústria, para quem tem atividade durante o dia, e à noite, bom, não tem, você busca de volta e o relógio faz o caminho inverso. Fica 0 a 0. A grosso modo, vamos dizer, seria esse o raciocínio. Tá? Meus amigos, eu estou plenamente satisfeito com o que eu vi aqui dos engenheiros Mauri Bussi, engenheiro civil, e ele que é o idealizador desse projeto aqui para Santa Catarina, essas tratativas que ele teve com um grupo da Itália, de universidade, de empresários, enfim, e que trouxeram essa ideia para ser implantada na América Latina, escolheram aqui o estado de Santa Catarina,
E Blumenau, está aqui no nosso Vale Europeu, para desenvolver esse protótipo, está aqui agora, servindo de modelo até de sala de aula, uma coisa bacana. Me chamou muita atenção esse fato de que também não querem para si, já automaticamente vão passando o conhecimento adiante. Isso é muito bacana de ver. Os italianos nos deram um presente, dá para dizer assim? É mais ou menos isso, né? Um presente muito bem-vindo, diga-se de passagem, para que a gente possa ter aqui, se não a casa do futuro, a Mauri não quis dizer dessa forma, mas uma casa que fará muito bem às próximas gerações, não tenha dúvida, até as nossas, por que não? A coisa está se desenvolvendo bem, no sentido de propiciar um ambiente legal de se morar. Agradável, o tempo todo agradável, sem consumir muita energia, ou seja, um projeto de casa altamente sustentável. Rafael, muito obrigado por receber a página 2 aqui na Abitec, fiquei muito satisfeito, boa sorte nos projetos futuros. Em nome da Casa Abitec e da Abitec Itália, nós agradecemos o convite e pedimos para que as pessoas acessem o Facebook da casa para maiores informações e todo o material de divulgação que nós temos lá na casa. Muito obrigado. Muito bom. Professora Mauri, um prazer enorme estar com um amigo aqui. Para fechar. Estamos à disposição. Retomando o início da conversa, isso aqui não foi apenas um presente físico, mas foi uma mudança de hábito, uma oportunidade para uma abertura de um mundo bem maior. E nós estamos tentando fazer com que isso aconteça. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Esse programa pode ser visto quando vocês quiserem, acessando o Facebook da página 2, as ferramentas da rede social. Você, quando quiser, assiste esse programa. Obrigado para quem participou, dando opiniões. A gente vai sempre respondendo na medida do possível. Fico muito grato a todos, em especial os nossos apoiadores, que eu gostaria de nominar mais uma vez, agradecido pelo apoio, a Cervejaria Bork, Arroz do Alfovo, Vidas, Instituto de Assistência à Saúde, Cicobi Euruvale, a Medical Core, a Unifique, logo no Unifique Play. Aliás, já estamos, né? Já estamos com alguns produtos nossos conteúdos já estão no Unifique Play, alguns deles. Paromas Restaurante Pizzaria, Labotim, Tudo por Amor à Vida, Unimed, Uniaselv, são os apoiadores do programa Carlos Henrique do sábado. Fico muito grato, desejo a todos um bom final de semana e a gente se vê no sábado que vem, por certo, com mais um tema que vai despertar o seu interesse. Essa é a nossa proposta, então todos uma boa semana até lá. Meus amigos, a Secretaria de Saúde do município de Timbó criou um horário estendido para atender a comunidade. Agora, das 17 às 22 horas, no final do dia, de segunda a sexta-feira, tem toda essa possibilidade de você não utilizar serviços de urgência e emergência. Cá para nós, né? Serviço de urgência e emergência para casos que colocam a vida em risco. E você, sabendo disso, para outros atendimentos, uma outra patologia, aquela que já vem de alguns dias, vai então para a Policlínica, no centro da cidade, onde tem esse horário estendido. É uma conquista da sociedade timboense, é um benefício muito importante. Timbó é uma cidade para todos. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness, as técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.